Olá, meus amores! Hoje na nossa aula de ciência nós vamos falar sobre movimentos do Sol e da Terra. Iniciaremos na matéria de ciências do livro 4 e vamos falar um pouquinho sobre essas informações. A primeira situação é que nós sabemos que há muito tempo atrás as tecnologias, não existiam como existem no dia de hoje, facilitando o dia a dia, Então, assim, as pessoas elas liam muito, elas estudavam muito para poder se desenvolver e também influenciar e ajudar a desenvolver a sociedade em si. Então, primeira questão referente ao movimento do Sol e da Terra é o geocentrismo, tá? Como que eles determinam o geocentrismo? Eles acreditavam que o Sol girava ao redor da Terra. Então a Terra ficava paradinha, linda, maravilhosa, e o Sol girando em torno dela. Quem defendeu essa ideia, essa teoria, foi Aristóteles, tá? Há mais de 2.000 anos atrás. E por muito tempo era nisso que eles acreditavam, que realmente o astro, o Sol, girava em torno da Terra. E aqui nessa imagem nós podemos perceber a maneira como também eles determinavam a posição tanto dos planetas em si, o Sol aqui, a Terra como centro de tudo, e a Lua à sua volta também. Tudo bem, por muito tempo, essa foi a teoria aceitada e defendida. Porém, depois de muitos anos, lá mais ou menos no século XVI, o matemático e astrônomo Nicolau Copérnico publicou uma nova teoria. Ele defendeu totalmente o contrário, que o Sol era o centro de tudo e os demais elementos giravam em torno do Sol. E essa teoria foi conhecida como heliocentrismo, e a partir do momento em que ela foi confirmada, passou a ser a teoria aceita. Claro que a partir do momento em que ele defendeu essa teoria, ela não foi aceita de primeiro momento, mas através dos estudos que ele fez, da análise dos estudos que ele fez, as pessoas começaram, os estudiosos, cientistas começaram a aceitar que realmente o Sol era o centro de tudo e que a Terra girava em torno do Sol. Então aqui, olha só, a gente consegue perceber a diferença entre as teorias. Aqui nós temos a Terra no centro de tudo, e já no heliocentrismo nós temos o Sol no centro de todos os astros. Já lá no século XVII, o astrônomo Galileu Galilei conseguiu provar a teoria do heliocentrismo. Então, eles perceberam que realmente essa teoria era verdadeira, graças às observações feitas com o uso do telescópio construído por ele. Galileu observou o movimento dos astros, o relevo e a face da Lua, o planeta Vênus e os satélites de Júpiter. O que são satélites? Satélites naturais, Por exemplo, aqui na Terra, o nosso satélite natural é a Lua. Então, aqui ele percebeu as luas que Júpiter tem também. Cada planeta tem diferentes quantidades de lua. Se vocês ficarem interessados, deem uma pesquisadinha sobre isso na internet, é bem bacana. Atualmente sabemos que os planetas do Sistema Solar realizam um movimento elíptico em volta do Sol. Para facilitar nossa compreensão, é comum separar esses movimentos em outros menores, como o movimento que cada planeta faz ao redor do Sol e o movimento que realizam em torno dele mesmo. Esses movimentos são chamados de translação e rotação, respectivamente. Então, o que acontece? O planeta Terra, ele faz um movimento em volta do Sol e ele também faz um movimento em volta dele mesmo. Sabe quando a gente brinca de peão, que a gente solta o peão e ele fica rodando ali por tempos? Então, aí ele está rodando em volta dele mesmo. E é parecido com o movimento que o planeta faz em si. Um dos, Porque o planeta Terra, então, faz dois movimentos: translação e rotação. Translação está relacionada à formação das estações do ano. Então, ela demora em torno de 365 dias e mais algumas horas e alguns minutos para finalizar esse movimento. É por ele também que nós temos a contagem dos anos, a passagem do ano inteiro em si. E nós temos também o de rotação. O de rotação, ele é referente
aos dias. Por quê? Porque ele dura em torno de 24 horas para ocorrer. Então, translação, formação dos anos e das estações do ano, e rotação, girando em si mesmo, em torno de si mesmo, a formação dos dias às 24 horas. Essa realidade é referente ao planeta Terra. Por quê? Porque cada planeta leva um tempo diferente para completar esses movimentos. Até porque eles tem aqueles planetas que estão mais longe do Sol, tem aqueles que estão mais perto, então isso também influencia no tempo que ele vai fazer o seu movimento em torno do Sol. Para entendermos melhor, vamos dar continuidade. O livro vai trazer várias informações, tá, sobre os movimentos de rotação da Terra. Eu vou pedir para vocês lerem com bastante calma. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. E aí, como a Pro falou, ele é muito parecido com o movimento de um peão girando, né? Quando a gente joga ali e forma os dias. O dia e a noite sobre a Terra é determinado pela face que está virada para o Sol. Então, a face que está virada para o Sol representa o dia. Já a face que não está virada para o Sol, ela está no período da noite. Por isso que, por exemplo, enquanto no Brasil é dia, no Japão, que é praticamente no outro lado, é noite. Já a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, ele é um movimento que demora muito mais tempo para acontecer, tá? É bem levemente, é bem devagar. E para completar esse trajeto total, né, em volta da Terra, ele precisa, olha aqui, ó, de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E o que acontece com essas 5 horas e 48 minutos? Elas vão influenciar no nosso calendário. Por quê? Vocês já ouviram falar no ano bissexto, que de 4 em 4 anos nós temos um dia a mais no ano, no mês de fevereiro? Então, essas horas é como se elas fossem se acumulando, sabe? Gastamos os 365 dias e deixamos essas horas e 48 minutos no cofrinho. Aí vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. No quarto ano, esse total aqui vai dar mais 24 horas do nosso dia. E é por isso que nós temos o ano bissexto, por conta dessas horas e minutos que sobram ao longo dos anos anteriores, e aí acaba formando mais um dia no nosso calendário lá no ano bissexto, tá bom? E aqui nós temos as estações do ano, vocês já estudaram bastante sobre isso ano passado também, imagino que nos anos anteriores também tenham estudado. Para entendermos melhor, nós vamos analisar essa imagem aqui do globo terrestre. Nela possuem várias linhas imaginárias e entre elas a linha do Equador, que divide a Terra ao meio e também separa o hemisfério norte, que é essa parte toda aqui de cima, do hemisfério sul, que é essa parte toda aqui de baixo. A linha do Equador, os países que estão mais próximos da linha do Equador, geralmente eles têm uma temperatura mais elevada. Os países, ou os estados, ou as cidades que estão mais perto da linha do Equador, ela tem uma temperatura mais elevada, é sempre muito mais quente nessas regiões. Uma outra questão também que nós podemos observar é que essa linha aqui também divide a Terra ao meio. E o que acontece? Você percebe que ela não está retinha como essa sombra aqui que está determinando a face que está para o Sol e a face que não está. Então, por conta desse declínio que o planeta Terra tem, que existe a possibilidade das estações. Se fosse aqui, simplesmente bem retinho, perfeitamente, provavelmente não ocorreria esses diferentes elementos ao longo do ano, de temperatura, de características referente à chuva, referente às árvores, né, às flores, as plantas em si, os seres vivos também são influenciados pelas estações do ano. Então, a gente percebe que um simples detalhe no eixo da Terra, de ser um pouquinho virado, acaba influenciando grandemente na vida dos seres vivos do nosso planeta.
E aí, o que que acontece? Por conta dessa inclinação, ao longo do movimento de translação, que é aquele que demora mais, que forma os anos e as estações, os hemisférios eles vão receber luz de maneira diferente, quantidade de luz diferente, né, solar. Então, com isso, nós sabemos também que determina a temperatura da Terra, certo? Então, por este motivo, temos a formação da primavera, do verão, do outono e do inverno. E o que que acontece? Quando nós temos uma estação em um hemisfério, no outro é uma estação totalmente contrária. Então, quando estamos no verão no hemisfério sul, no hemisfério norte eles estão no inverno, e assim vice-versa. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre solstício e equinócio. Solstício é o nome dado ao primeiro dia do verão e do inverno. O solstício de verão marca o dia mais longo do ano e a noite mais curta. Então, aqui a gente percebe que no verão, geralmente nós temos os dias mais longos e as noites mais curtas. Já o solstício de inverno ocorre o contrário. As noites são mais longas e os dias são mais curtos. Então, geralmente, a parte da manhã ela dura muito mais rápido, ela passa mais rápido do que a parte da tarde e da noite. E quando estamos no verão é o contrário, a parte da manhã ela demora mais tempo para acabar e aí a parte da tarde e da noite geralmente passa bem mais rápido. Nessas ocasiões, a luz do sol incide perpendicularmente sobre a superfície terrestre em locais mais afastados da linha do Equador e marcam o ápice da variação solar em cada hemisfério. Essas regiões coincidem com o Trópico de Câncer do hemisfério sul e o Trópico de Capricórnio no hemisfério norte. Essas questões de linhas imaginárias, os trópicos e até mesmo a linha do Equador, vocês vão entender um pouquinho mais depois, irão estudar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? O solstício de verão ocorre no mês de julho, no hemisfério norte, e no mês de dezembro, no hemisfério sul. Nós moramos no hemisfério sul, certo? Já o solstício de inverno ocorre em dezembro, no hemisfério norte, e em julho, no hemisfério sul. Então, aqui a gente percebe que vai ter essa diferença. Enquanto aqui está calor, no hemisfério norte está inverno. Enquanto no hemisfério norte está calor, é o verão, no hemisfério sul está frio, já estamos no inverno, certo? Então, aqui nós temos mais algumas informações que a prova vai pedir para vocês lerem com bastante calma, grifarem o que vocês acharem necessário, tá? E aqui ele exemplifica pra gente, olha só, o solstício, que marca os primeiros dias das estações do verão e do inverno, e o equinócio, também aqui, que marca pra gente a primavera e o outono. Então, solstício é o primeiro dia da estação do verão e do inverno, que essas são as estações que têm uma característica em questão de temperatura muito diferente. Já os equinócios, o outono e a primavera, eles são estações de transição. Então, a gente sai do verão, que geralmente tem uma temperatura muito quente, faz muito calor, passa pelo outono, que vai diminuindo, ou passa pela primavera, que vai diminuindo essa temperatura, para chegar no inverno. Aí, do inverno para o verão, é a mesma coisa. A gente passa por uma estação de transição, que a temperatura ela vai se aquecendo para chegar no verão. Olha só, aqui nós temos a sequência, né, das estações do ano. Então, vamos contar assim. Dezembro, tá, é verão aqui na nossa região, no hemisfério sul. Então, a gente vai ter uma temperatura muito elevada em dezembro. Vamos passar pelo outono, que vai ser uma estação de transição, onde a alta temperatura começa a baixar, para nós chegarmos no inverno, certo? E aí, nós sairemos do inverno e vamos passar pela primavera, onde aquele frio, ele começa a mudar e a temperatura começa a elevar para a gente chegar no verão. Claro que nos dias de hoje já não tem acontecido dessa maneira. Por quê? Porque os seres humanos têm influenciado de forma negativa no meio ambiente. Então, a poluição, o desmatamento, entre outros elementos, acabam afetando essas características da estação do ano.
Então, um período que antes não chovia, hoje em dia chove muito. O inverno geralmente está calor. No verão, geralmente faz frio. Então, você começa a ver essas mudanças de realidade por conta da interferência dos seres humanos no meio ambiente. Isso também conta até aqui nessa realidade. Movimento do Sol no céu. É importante observar que, apesar do Sol sempre nascer na direção leste e se pôr na direção oeste, sua posição em relação à Terra não é a mesma ao longo do ano. No inverno, o Sol permanece visível durante um tempo menor do que no verão. No hemisfério sul, o nascente e o poente posicionam-se mais ao norte no inverno do que no verão. Então aqui a gente percebe que o Sol também ele acaba se posicionando de maneira diferente em relação ao planeta Terra. E o que acontece? Por conta disso, que há muito tempo atrás, há muito tempo atrás não, né? Ano passado, ainda tinha o horário de verão, que a gente mudava o horário, aumentava mais 1 hora para poder acompanhar essa diferença e também por economia de energia, porque faz noite mais rápido, ao longo do dia torna-se a noite mais rápido, né? No verão, e aí a gente gasta mais energia, porque nesse período da noite tem muito mais pessoas em casa. Então, as pessoas passam mais tempo em casa do que no inverno, por exemplo, que a noite é mais curta. Então, a gente percebe essa influência também aí, tá? Na posição do Sol. Hoje, esse ano não teve horário de verão aqui no nosso país, manteve-se o mesmo horário. Por isso que teve um período em que a gente acordava e já estava um calor, um sol, um calor, por conta dessa posição diferente no Sol. E aí vocês terão aqui um jogo rápido, tá? Para ser realizado. Identifique se as estações abaixo tratam do movimento. Descrição. Identifique se as descrições abaixo tratam dos movimentos de rotação ou de translação da Terra. Então, você vai ler as alternativas e vai falar: ah, é translação. Não, é rotação. Lembrando, translação é aquele movimento mais demorado que forma os anos, tá? Que a Terra vai fazer em torno do Sol, demora mais tempo. Já a rotação é o movimento que ela faz em torno de si mesma, parecido com o movimento de um peão, que é mais rápido e forma os dias, tá bom? Agora vocês arrasem aí nesse desafio e nós finalizaremos a nossa aula aqui. Esse desafio não tem necessidade de vocês fazerem, tá bom? Beijo, seus lindos. Até a próxima aula.